Principalmente o Pedro Ivo Almeida. Eu achei. Eu posso te falar numa boa tarde a você, Dani, Sormani, Zé, o fã de esporte em casa. Queria dar um abraço ao Facincani, melhoras a ele, acho que ele estava meio de manhã. Estamos todos A verdade é que aí. eu quero acreditar que aquela declaração do Rodrigo Caetano ela tem um tom de galhofa. Porque se ela for minimamente... Sério, né? Não pode ser séria, porque se ele é um cara que bate em porta de vestiário, defende regra, defende regulamento, quer a coisa séria, ele não pode querer jogar esse joguinho, né? A regra é muito clara, o regulamento, se eu não me engano, tem 9 ou tem 12, agora me fugiu. O mando é da CBF e o jogo se dará em campo neutro. Nem no estado de um time, nem no estado de outro. Não tem lá dizendo que quem ganhar 2 campeonatos tem mando de campo, quem gritar mais alto na mídia tem mando de campo. Mas é bom lembrar também que esse caos todo, ele só existe por conta de uma ausência de um comando e de uma ausência de um acerto da CBF. Só para recordar tudo, o que acontece quem controlava do ponto de vista de organização do jogo a Supercopa do Brasil era uma empresa ligada ao ex-presidente Marco Polo Del Nero. Numa tentativa de fazer uma faxina interna, tiraram o comando do jogo do evento da mão dessa empresa. Só que ficaram perdidos, porque a CBF está mais preocupada com eleição, com punição ao caboclo, com viagem para o Mundial. Todos os vice-presidentes da CBF estão em Abu Dhabi nesse momento do jogo do Palmeiras. Estão mais preocupados com isso, não estão preocupados com os times daqui nem com o futebol daqui. Estão preocupados com política. A coisa foi se arrastando. Quando definiram que o jogo seria em Brasília, diga. Não, quanto é que foram de primeira, business, econômica? De econômica eles não foram. Asa do avião eles não foram. Mas assim, sabe por que eu quero dizer? São 8 vice-presidentes, 6 estão lá. Só não estão os 2 mais idosos porque estão de saúde. Mas o senhor sabe por que eu quero dizer? Porque é o seguinte, na hora de contratar o VAR, eles compram um plano C. Vai lá. Mas é isso. Então... É um bom ponto também. Essa situação toda, quando eles definiram, e definiram sim por Brasília, comunicaram aos clubes, saiu no mesmo dia uma decisão, uma portaria no Diário Oficial do governo do Distrito Federal, que não teria público. E aí volta o debate. A importância para a CBF do torneio é dinheiro. Sem público não se justifica. Sim, a Supercopa, na verdade, só existe por uma questão financeira, né? A CBF não é um charme. Não, eu adoro, mas a CBF não colocou porque é charmoso. Deveria ser a abertura da temporada, o primeiro jogo de fato. Só que você já boicota. Faltam 10 dias para os clubes chegarem lá, que em tese era dia 17, 9 dias. Não sabe onde é. Daqui Eles tentam... É dia 20 agora, dia né? 20, só que os clubes teriam que chegar dia 17. Eles tentam até o último momento que o jogo seja em Brasília, Dani, porque há uma promessa política, através de lobistas que circulam entre a CBF, entre o Banco BRB, que gera o estádio, de que até o final dessa semana sairia uma portaria liberando parcialmente ou totalmente público. Então estão nessa expectativa. Se abrir o público, vai ser em Brasília. Sim, totalmente público. Se abrir público, eles estão esperando, porque há uma promessa política, e eles trabalham com política. Se sair essa portaria até o final dessa semana, do governador Ibanez, eles levam o jogo para Brasília. Se não sair, a preferência da CBF é por um jogo no Nordeste, ou Manaus, ou Natal, ou Fortaleza. Norte ou Nordeste. Sim, Manaus, Natal, Fortaleza. Por quê? Porque eles entendem que seria longe de Rio e Belo Horizonte e seria um campo neutro. Aí entra... E Manaus não é campo neutro. Não, o campo sempre... Perdão. Sim. O campo é sempre neutro. Mas na arquibancada vai ter mais flamenguista. E se for em Manaus, capital do Norte e Nordeste. Eu acho que o estado que mais tem flamenguista, à exceção do Rio de Janeiro, eu acho que é o Amazonas. Mas, Sormani, só não vai ter mais flamenguista. Não, eu sei. Se for em Belo Horizonte. Mas eu fui o primeiro... E se dividir a carga, eu não sei. Porque a carga tem que ser dividida. Vai estar igual. E aí, o que acontece? O São Paulo, a diretoria do Atlético Mineiro, nesse momento de caos, porque o caos ele surge quando não há comando, tenta puxar a sardinha para o lado dela para fazer em São Paulo, porque eles entendem que São Paulo teria uma facilidade maior de deslocamento, de BH. A logística ficaria melhor, né? Só que a CBF, nesse momento, ela não enxerga com bons olhos um jogo em São Paulo, porque eles entendem que tudo que não é ligado a time paulista em São Paulo acaba sendo um fracasso. A seleção em São Paulo é difícil de encher estádio, outros jogos em São Paulo poderiam ser difíceis, e eles temem, por exemplo, uma liberação do público. Pedro? Não, mas é o entendimento deles. Não, eu discordo deles aí. Não querem. Eu discordo deles aí, porque São Paulo está muito próximo do Rio de Janeiro e de BH também. De BH. Então, você não vai precisar do público de São Paulo para encher o estádio. Sim. O torcedor do Flamengo e o torcedor do Galo, do Atlético Mineiro, eles têm condições totais de chegar aqui. Só para complementar. Só para complementar. E esse impasse, você brincou até aqui na abertura do programa, esse impasse de data é muito fácil de ver, só que a gente está 10 dias. Se você for olhar toda a logística, ela começa a encarecer. Então, você pode afugentar esse público. Então, tem todo esse jogo de bastidores, mas a regra do regulamento é muito clara, né, Dani? Não é em BH e não é no Rio. Então, na verdade, onde há o caos, fica esse estica e puxa de diretoria. Quem tem alguma dúvida que vai acontecer em Brasília? Então, pois é, isso que eu queria tocar, Zé. Porque, no fichamento, eu apostaria nas 7 fichas que sim. Porque, na verdade, então, o que está sendo feito não é um agrado, não é tentar atender a necessidade do Atlético Mineiro. O que está sendo feito é se esperar até o limite
para colocar o jogo onde já se pensava em fazê-lo desde o início, que é Brasília com público. Ninguém esperava aquela portaria sem público. A verdade é essa. A verdade é essa. Sim. Porque se não tivesse essa portaria, já estaria definido o estádio, os times já estariam já com a sua logística pronta e tal. O problema foi a portaria, sabe? Mas lá, é um desrespeito com os clubes e com o torcedor. Isso é. Mas o senhor você sabe... esvazia o seu torneio. Mas o senhor sabe o que é isso? Um desrespeito da CBF, mas, né? Sim, mas o senhor sabe, claro. o correto é o seguinte, acaba o ano, vai começar o ano, você já tem que ter o estádio definido, já tem que ter tudo definido. A data, o estádio, quando vai ser, onde vai ser, quantos dias você tem que chegar antes do jogo. Isso tudo já tem que ser estabelecido antes de começar o ano. Acaba o ano. Afeta o jogador isso também? Não, o jogador não. O jogador vai lá para jogar e dependendo do adversário, dependendo se tiver a rivalidade, o jogador vai lá e joga e essa rivalidade, ela, a cada dia que passa, ela está sendo, né, acirrada aí dentro do campo. Eu espero que nós vejamos as respostas dos jogadores perante as provocações. Porque um dia foi o Braz, agora é o Rodrigo Caetano, agora é o BAP. Daqui a pouco tem o presidente do Atlético que vai responder também, aí entra o Landim na história. Para mim, ótimo, legal. Poxa, se eu sou jogador, falta de a melhor coisa isso, possível. Né? Pô, não, é que a Dani perguntou sobre o que o jogador pensa, vai esquentando o ambiente, vai esquentando o ambiente, vamos pro jogo, não, legal, vamos ganhar, vamos fazer isso, esses três times provocam clássicos tensos, né? Palmeiras e Flamengo. Eu ia falar que Flamengo e Atlético, Atlético e Palmeiras. Atlético e Palmeiras nem tanto. O grande Flamengo com Galo, Flamengo com Palmeiras. O problema é o Flamengo. Porque o problema é o Flamengo. Sim, o problema é o Flamengo. Entendi. O Galo não é problema. O Palmeiras não tem nada a ver com o Galo. Não tem rivalidade. Agora, Palmeiras e Flamengo é uma rivalidade recente e Flamengo e Atlético é uma rivalidade que vem desde a década de 1980. Sim. Né? Então, o problema é quando o Flamengo está em jogo, ele está em campo. Aí os nervos se afloram. Agora, o que você achou da declaração? Porque a gente volta num outro ponto, né? O Rodrigo Caetano coloca como se fosse um direito, ignora todo o regulamento. Acho até que, assim, se é campeão da Copa do Brasil e é campeão do Campeonato Brasileiro, então você não faça a Supercopa. Agora, usar isso como argumento para fazê-la na casa do Galo? Não, nós mostramos a frase combinado dele não sai caro, né? Ele falou, olha, eu entendo, eu sei, o regulamento diz isso. Isso que eu estou manifestando é apenas um desejo. Agora, é claro, isso tem uma conotação política, lógico, de pressão, perdão, uma conotação de pressão na CBF. Mas em momento algum, ele, na declaração que nós mostramos, ele fala que não, a CBF erra, é uma vergonha, deveria ser no estádio do Mineirão. Ele não fala isso. Ele fala que ele sabe que o mando era a CBF, mas que ele desejaria... Mas ele plantou a semente. Bota de novo a tela do Rodrigo Caetano aí, por favor. Eu vou pegar um paninho aqui pra você dar uma passada pro Rodrigo Caetano, hein? Não tem pano, não. Olha aí a declaração. Eu queria em BH. Somos os vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. O regulamento diz que o mando é da CBF, então acho que é um desejo justo. Então, desejo. Eu queria. Eu quero hoje tomar um sorvete. É um desejo meu. Eu queria jogar no Mineirão. É um desejo. Ele deixa claro. É um desejo. E ele sabe que é da CBF. Ele está apenas pressionando a entidade para dizer, escuta, vamos resolver logo essa parada? A gente reserva meio a meio da torcida para nós e para o Flamengo, faz o jogo no Mineirão, porque é isso que ele quer. Entendeu? Agora, eu concordo com os companheiros e com você. Isso tem que ser decidido no começo da temporada. Sabe onde está sendo decidido isso? Nesse momento, lá no camarote do jogo do Palmeiras, porque lá estão o presidente da CBF, Edinaldo, e o vice-presidente representante de Minas Gerais, Castelar Neto, muito ligado ao Atlético Mineiro. E, obviamente, esse lobby está sendo feito. Dani, pela CBF, a final em Brasília. A questão é que não é sanitário, não é mais nada, é uma questão política. Se conseguirem pressionar para ter público, a CBF mantém em Brasília. Se não tiver, eles vão ter que pensar no plano B. E é o que o Sormani falou lá atrás. Sabe quem é prejudicado com isso? Os clubes, que até agora não resolveram a logística. Sim. Eu até estava conversando ontem com gente do Flamengo e do Atlético para entender se já tinha chegado alguma informação. Eles falaram, a gente está de mãos atadas, porque o pessoal viajou, a gente fez reserva no Norte, no Nordeste, em São Paulo, em Brasília, em tudo. E ninguém fala. Não, e os hotéis estão bloqueando, sabe por quê? Alta temporada. Fim de semana, em tese, pré-feriado do Carnaval, porque os eventos foram cancelados. O feriado não. Só sobe, hotel cancelando e a gente ficando sem opção. É que eles vão ter que fretar o avião, né? Entre aspas, o avião deve ser fretado. Como é que você freta no meio de um feriado? Entre aspas, né? O problema, a sorte é que os clubes normalmente têm ou uma pessoa, uma agência que trabalha com isso, com as logísticas, ou até mesmo a própria CBF, né? Que bloqueia, né? Que bloqueia, que faz isso. Só para dar um exemplo, eu sei que o pessoal sempre pede, na NBA, quem bloqueia é a NBA. A NBA bloqueia hotéis para os jornalistas,
para os times, enfim, de quem vai participar quem faz o bloqueio é a entidade. Aí a gente volta à bagunça. Trocaram a empresa, não sabe quem manda, não tem nem gente para bloquear isso agora. A CBF não está tocando isso. Acaba sendo particularmente pelos clubes que estão de mãos atadas, como eles falaram, Dani. O Galo tem o desejo, né? Fábio Sormani fala em desejo. A gente também tem um monte. Eu tenho vários, rapaz. Vários. Mas olha aí, ó, e se a gente pegar o retrospecto, o Galo teve um ano ímpar, né? Não é à toa que é campeão dos dois principais